Oi, gente! Agora nós vamos estudar, pessoal, de odontologia, que foi aquela aula que eu não tinha levado, vocês lembram, no pendrive. E aí hoje a gente vai começar a estudar, tá certo? A gente vai fazer um caminho contrário. Então, a gente já começou, acho que código de ética, mas não terminamos. E aí a gente vai focar hoje em odontologia para na quarta a gente acabar código de ética e assim acabar todo esse assunto de ética, de odontologia, de classe, que é um assunto pesado, que é um assunto cansativo, tá bom? Vamos lá. Primeiro questionamento para vocês. É possível existir ética profissional sem existir participação dos profissionais nos órgãos representativos da categoria? Eu acho que eu respondi isso aí na aula passada, né? Que não tem como a gente ter ética se eu não ouço quem está inserido naquele contexto. Por exemplo, eu estava lendo, tem um Instagram que eu sigo, e aí eu estava lendo um post muito interessante que eles colocaram, que era assim: eu sou médica e certa vez entrei na farmácia e tentaram me ensinar o que era um AVC. E eu disse que eu era médica, mesmo assim tentaram me ensinar o que é um AVC. Enfim, entre outros questionamentos que o post dava de pessoas que estavam com a voz, com o discurso, com a voz da razão, posso assim dizer, né? E não deram ouvidos. Então, isso não existe. Quando a gente fala de órgãos representativos da categoria, ele precisa escutar a categoria profissional. Então, o CRO precisa escutar os dentistas, os técnicos auxiliares, tá certo? Então, não é possível a ética profissional sem existir, não é possível, sem existir participação dos profissionais dos órgãos. Então, o que é deontologia profissional? Lembra que eu usei esse termo e muitos de vocês ficaram, ai, professora, a senhora falou, mas eu não lembro, e que gerou aquele desespero? Então, deontologia é um termo que vocês já escutaram. Nessa imagem, coloca aí um anjinho e um diabinho. E aí, reflitam, o que quer dizer essa imagem? A gente no meio tem um profissional, mas aí ele tem de um lado um anjinho e de um lado um diabinho. O que isso quer dizer? Vamos lá. Não pode esquecer de jeito nenhum o que é ética profissional. Primeira coisa que você tem que lembrar quando a gente estuda a deontologia é o que é ética profissional, que a gente já estudou. A ética profissional pode ser entendida como o estudo da conduta humana no exercício de uma profissão, seus ideais, motivos e causas. Então, ética profissional não pode esquecer. O que é profissão? Também não dá para esquecer, né? Porque senão não faz sentido a gente estudar deontologia. Segundo a visão sistêmica de Freidson, em 1998, uma ocupação organizada se constitui em uma profissão a partir de elementos com expertise, conjunto de conhecimentos, competências e técnicas especiais. Credencialismo, então eu preciso ter expertise, conhecimento, técnica daquilo ali. Credencialismo, então, precisam ter escolas ou colégios que autorizam a entrada de novos membros no exercício da profissão, ok? E a autonomia, que reflete a capacidade da categoria de reivindicar para si o poder de controlar a realização e o modo de fazer um determinado tipo de trabalho. É no âmbito da autonomia que estão as corporações profissionais, associações e sindicatos, que foi o que a gente estudou também, ou vai estudar, depende da ordem que você vê aí os vídeos. Então, acho que basicamente queremos sentir que nossa vida redundou em algo mais do que consumir produtos e produzir lixo. Eu gosto muito dessa frase, porque, gente, se a gente parar para pensar, a gente passa a maior parte do tempo das nossas vidas trabalhando, não é? E se não for algo que nos eleve, algo que nos empolgue, que nos torne pessoas melhores, a gente só vai ter feito isso aqui, consumiu produtos e a gente só produziu lixo, basicamente. E eu tenho certeza que não é o intuito de ninguém da turma isso. A gente quer trabalhar, a gente quer fazer algo muito maior do que apenas consumir produtos e produzir lixo, não é isso? Então, a profissão, ela nos dá essa capacidade de evoluir, de crescer,
de ser mais do que a gente já é. Então, o que significa agir eticamente? Desculpe. O que significa fazer o bem sem interesses pessoais se somos socializados numa ética de individualismo e competição? Gente, é tão difícil essa questão. A gente tá vendo agora muito relacionada essa doença, né, ao coronavírus. A gente tá vendo uma relação muito grande à ética do individualismo, as pessoas indo pro mercado estocando comida para 5 meses. É o pessoal acabando com o estoque de álcool em gel, né? Então isso é a ética do individualismo, é uma ética da competição. E como é que faz sentido a gente ser ético sem buscar os nossos próprios interesses pessoais, né? Qual o sentido da ética em uma sociedade no qual os valores humanos se perdem no consumo de objetos e de imagem? É o que a gente mais vê. E as relações cada vez mais são mediadas, já que na cena urbana o medo da violência convida para o isolamento. Gente, não é só da violência, né? Às vezes eu mesma, às vezes tenho medo de sair de casa. Agora, por exemplo, nós estamos com medo de sair de casa por conta do coronavírus. Mas nós vivemos no isolamento já, no individualismo, numa competição que é única nossa. Então eu estava até refletindo esses dias sobre o isolamento social, o quanto é difícil para algumas pessoas essa questão do isolamento social, porque são pessoas que já se isolam, são pessoas que são tão individualistas, tão isoladas, tão para si, que quando se fala em isolamento social, ela entra em desespero. Porque elas não compreendem que elas já se isolam há muito tempo. Elas são confrontadas com o próprio isolamento que elas já produziam, com o próprio individualismo que elas já produziam, tá? Então, quando a gente fala de agir eticamente, a gente está falando que a gente precisa fazer o bem sem levar em consideração os nossos interesses pessoais. Isso é muito difícil. E aí a gente vem para a deontologia, que é um assunto da nossa aula, que é uma coisa que a gente comentou, já soltei algumas vezes para vocês, mas que a gente ainda não fincou sobre esse assunto, ok? Então vamos lá. A deontologia e a ética profissional servem de um lado para controlar a ação dos membros de um grupo profissional e de outro lado para orientar sua conduta, colaborando para a formação de um grupo que se identifica e é identificado por um modo de agir. Assim, a sustentação de uma profissão depende do conjunto de seus membros, dado a conduta de cada um. Então, quando a gente fala de deontologia ou de ética profissional, que são sinônimos, então toda vez que eu falar deontologia, eu estou falando também de ética profissional, ok? Que nada mais é do que um conjunto, né, que visa controlar a ação dos membros de um grupo profissional e orientar a sua conduta, tá bom? A deontologia diz respeito aos deveres específicos do agir humano no campo profissional. E a dicologia trata do estudo dos direitos que a pessoa tem ao exercer suas atividades. Algumas vezes a deontologia aparece institucionalizada em códigos de conduta, códigos de princípio, mas geralmente nos chamados códigos de ética profissional, que é o que vocês vão estudar na quarta-feira. Tais códigos podem ser proclamados e votados em assembleias de profissionais no âmbito das associações ou lavrados por leis no âmbito dos conselhos ou colégios, que no caso da gente é por lei, tá certo? Como é o caso do Código de Ética Odontológica, que é o que eu disse para vocês agora há pouco. As associações profissionais. Qual é o papel das associações profissionais em uma sociedade na qual parece imperar a lógica da competitividade e do individualismo? Se você já chegou até aqui nas aulas, vocês compreendem que as associações são fundamentais, não é? Então, qual é o papel dessas associações? Por que elas são importantes
dentro de uma sociedade competitiva, individualista. Por exemplo, gente, muitas pessoas, inclusive da área de saúde, que é o que mais me entristece, nesse momento de coronavírus, nessa agonia, nesse desespero, muitas pessoas querem continuar trabalhando porque querem continuar recebendo, ok? Do ponto de vista do que tem acontecido socialmente e do ponto de vista científico, não estou falando aqui de achismo, estou falando de dados epidemiológicos, nós temos que o isolamento social de de 3/4 da população é fundamental para a diminuição da transmissão do vírus. Então, significa que só os serviços mais essenciais vão funcionar. E a odontologia, o serviço essencial que não pode parar de funcionar é o serviço de urgência e emergência. Então, se você é um cirurgião, dentista, técnico, seja lá o que for, e não atende urgência e emergência, do que adianta você estar aberto? Você, na verdade, só está indo contra o que todas as organizações mundiais de saúde têm afirmado, que o isolamento social é a melhor forma de prevenção ao vírus. Tá certo? Então, quando a gente vai com essa questão de individualismo, a gente quer dizer o quê? Não, eu vou manter meu consultório aberto. Mas aí vem uma associação profissional como o CFO, coloca uma nota dizendo, uma nota não, uma nota, foi uma nota mesmo, foi uma nota, dizendo que a partir de tal dia, todos os consultórios deverão estar fechados e só deverão estar abertos para atendimento de urgência e emergência. Então, acaba seu individualismo e o que prevalece é a decisão da associação profissional, porque está pensando num todo e não só em si, em um só, no caso. Então, conforme Freidson, em 1998, a partir do momento em que um grupo de pessoas que realizam o mesmo tipo de trabalho passa a formar um grupo, este se incorpora no empreendimento organizado e com isso é imerso num contexto social, político e econômico. A partir desse momento, gente, social, político e econômico, a odontologia não pode ser dissociada disso, da sociedade, da política e da economia. Então, quando eu tenho uma sociedade doente, que precisa de atenção, que precisa de isolamento social, a odontologia também entra aqui, tá? Numa questão política, a odontologia também entra, e numa questão econômica também entra. Então, as corporações profissionais integram um quadro de elementos que configuram a ocupação organizada. Conforme Freidson, em 1998, são as corporações que vão mais diretamente buscar negociar com consumidores de seu trabalho, o Estado, por exemplo, organizar instituições de recrutamento, treinamento e colocação de empregados no mercado. Em outros termos, as cooperações profissionais, prestem bem atenção, vão buscar a mobilidade ascendente de seus membros, melhores salários, melhoria das condições de trabalho, significando autonomia por meio do esforço coletivo, representado pela ação das entidades. Você sabe a diferença entre conselho, associação e sindicato? Vamos conhecer a função de cada um desses, tá certo? E aí, você sabe a diferença? Vamos lá. Associação promove a valorização do trabalho, promove a valorização do profissional. Então, promove a valorização do ASB, do TSB, do cirurgião dentista, ok? Sindicato defende os interesses trabalhistas daquele profissional. Então, como é que vai ser isso? Eu sou ASB, quem vai me defender? O sindicato, ok? Conselho fiscaliza o exercício profissional, corretíssimo. Esses são os 3 âmbitos que a gente tem no trabalho. O conselho, tá certo? Na deontologia, a associação e o sindicato. E cada um vai ter uma função. Se você ainda não assistiu o vídeo dos órgãos de classe, das entidades importantes para a classe odontológica, você assiste e você vai entender cada um deles relacionados à odontologia. É isso aí, pessoal.
A aula de hoje é esta. Nos vemos na quarta-feira, tá certo? Estudem. Amanhã tem exercício. Façam bem direitinho, tá certo? Usem a palavra de vocês. Não copiem, tá certo? Para não tirar 0. E nos vemos quarta-feira novamente, tá bom? Beijo, tchau, tchau.